Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu quero falar sobre um tema com vocês que para mim, foi um divisor de águas. Quando eu aprendi a controlar os meus pensamentos. Antes eu tentava controlar as minhas emoções, só que as minhas emoções ela vêm depois dos meus pensamentos. Então eu preciso aprender a controlar os meus pensamentos. Como que eu faço isso? É simples? Não é simples, mas é treino e também não é tão difícil assim, tá? A única coisa que você precisa parar de falar, isso não funciona, sabe? Eu fui num treinamento acho que há uns 2 finais de semana atrás, que foi falado algo ali muito importante. Uma das coisas que matam a gente é a síndrome do eu sei, isso eu já sabia, isso é óbvio. Gente, se nós fizermos tudo que é óbvio e tudo que a gente sabe, a nossa vida vai ser infinitamente melhor do que ela é hoje. Para e pensa, tudo que você já sabe, tudo que alguém vai falar para você, falar assim, eu sei disso. Se você fizer tudo que você sabe que tem que ser feito, tudo que é óbvio para você, a sua vida já vai para um outro nível, tá bom? Então vamos falar dos nossos pensamentos? Eu sofria da síndrome do pensamento acelerado. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu tinha assim mais de 50 caixas para transportar de um lugar para o outro. Eu não faço carreto não, tá? É porque eu recebia no local e eu tinha que levar para outra loja, tá? Gente, à noite, sem mentira nenhuma, eu transportei aquelas caixas no meu pensamento. Primeiro, no dia seguinte eu já estava cansada de transportar aquelas caixas. E eu comecei a perceber que isso acontecia com constância. Então, por exemplo, às vezes eu ia dormir pensando em várias coisas, de manhã eu acordava cansada, porque durante a noite eu sonhava com aquilo todos os dias. E com essa busca e procura do autodesenvolvimento e autoconhecimento, eu comecei a pensar, peraí, os meus pensamentos estão me matando antes do tempo. Pensar em tudo que eu vou fazer antes de fazer, isso está me deixando muito cansada, isso está consumindo demais a minha energia. Acordar e ficar decidindo se eu vou ou não fazer alguma coisa e ficar ali remoendo aquela história, aquilo está fazendo eu perder muita energia, está me deixando muito cansada. Então eu decidi que eu não seria mais escrava dos meus pensamentos. E aí, quando eu começo a controlar os meus pensamentos, fica mais fácil eu controlar as minhas emoções. Porque em alguns momentos, a emoção ruim, ela não chega, porque você cortou no pensamento. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar em alguma coisa ruim, começo a pensar que alguém falou mal de mim, que alguém fez alguma coisa contra mim, eu vou pensando, aquilo vai virando um sentimento, vai virando uma emoção e daqui a pouco aquilo virou uma realidade. E aí pronto, eu já contaminei todo o meu ambiente, todo o meu dia. Quando eu consigo resolver isso ainda na esfera do pensamento, a probabilidade disso alcançar patamares maiores é muito ruim. À medida que também, se eu tiver bons pensamentos e eu der corda para esses bons pensamentos, eu posso construir coisas incríveis para minha vida. Você entende a importância de você controlar os seus pensamentos? Gisele, então nunca vou pensar em coisas ruins? Não, você vai pensar em coisas ruins, isso faz parte. Eu nunca proponho a ninguém ser um alienado, a pensar só em coisas boas, não. Existem coisas ruins que precisam ser pensadas. Por exemplo, quando você vai fazer um negócio, você precisa pensar nas probabilidades desse negócio dar certo e pensar também nas probabilidades dele dar errado. Só que aí é que tá, em qual que você vai focar mais? Obviamente, naquilo que vai dar certo. Porque senão, se você focar só no que vai dar errado, o que vai acontecer com você? Você obviamente vai desistir antes mesmo de ter começado. Entende a necessidade de você começar a controlar os seus pensamentos? Eu tenho exercitado controlar os meus pensamentos desde a hora que eu acordo. Primeiro, tentar estar sempre no aqui e agora, sempre onde você está. Então, por exemplo, quando eu acordo, eu procuro sempre estar inteira naquele momento. Se eu estiver tomando banho, eu quero estar inteira naquele momento. Porque já aconteceu comigo, gente, de eu pegar uma vez um copo de suco e depois à tarde eu ficar pensando se eu tomei aquele copo de suco ou não, porque eu não lembrava se eu tinha tomado. Gente, isso é o cúmulo da loucura, né? Da loucura do dia a dia, de você falar assim, meu Deus, eu não lembro se eu tomei aquele suco ou não. E aí eu liguei na minha casa
E a moça que trabalha em casa falou assim pra mim: não, Gi, você deixou ele dentro do guarda-roupa. Você foi pegar alguma coisa, deve ter colocado lá e esqueceu. E aí eu comecei a perceber o quanto eu precisava estar mais inteira. Fora de prejuízos horríveis que a gente toma por não estar inteira num lugar, né? Pagar a conta errada, a conta que era para o vencimento do mês que vem eu paguei antecipado e eu nem podia. Quando você pode, tudo bem, mas nem podia. Então, assim, entende a importância de você estar inteiro e controlar os seus pensamentos? Outro dia eu tenho inúmeros exemplos que eu posso te dar, mas eu vou te dar um que é melhor, é um exemplo cientificamente comprovado e esse exemplo é muito forte, eu quase lembro dele todos os dias para que eu tenha estímulo para controlar os meus pensamentos. Foi feita uma pesquisa em algum lugar, eu vou até procurar e coloco a descrição para vocês sobre essa pesquisa, para você ver que ela não é um conto de fadas e nem é uma metáfora, é uma pesquisa mesmo. Que uma pessoa, foi decretado sentença de morte sobre a vida dela. E aí relataram para ela exatamente como ela iria morrer. Então contaram para ela, olha, nós vamos te amarrar nessa posição, nós vamos cortar o seu pulso e você vai sangrar até morrer. E aí, de fato, colocaram ela amarrada, taparam os olhos dela, fizeram um risco nela e colocaram um soro jorrando e uma bacia embaixo com água. Conforme esse soro foi caindo, a pessoa que estava ali e que não estava cortada, mas falaram para ela e ela pensou e ela sentiu tudo aquilo, que ela seria cortada e sangraria até a morte. E quando o soro começou a pingar, gotejar, essa pessoa foi tendo os últimos suspiros de vida. E ao gotejar as últimas gotas do soro, essa pessoa simplesmente morreu. Ela veio a óbito, sendo que ela não teve nenhum corte na pele dela, ela não sangrou em nada, simplesmente porque ela sabia na cabeça dela o que estava acontecendo com ela. Então você tem noção do quanto o seu pensamento e as suas emoções, ela tem poder sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre as tuas atitudes? Você entende a importância que tem de você começar a controlar os seus pensamentos? Cuidar dos seus pensamentos, cuidar com amor, com carinho, ver se os seus pensamentos eles estão te levando para onde você quer, ver se os seus pensamentos estão fazendo a sua vida ser melhor, ou se você está sendo escravo dos seus pensamentos e eles estão te levando para a ansiedade, para a depressão, para a tristeza, para uma vida medíocre, para uma vida sem sentido, para uma vida ruim. Entende? Gente, isso é muito sério, é muito forte. É simples, é muito simples, mas é algo que a gente precisa cuidar com muito carinho, porque tudo começa nos nossos pensamentos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tem muito para se falar desse tema. Eu tenho um grupo de WhatsApp para mulheres que eu dou dicas diárias, quase que diárias, sobre desenvolvimento pessoal, eu mando áudio para ela. Se você quiser participar desse grupo, entra, eu vou deixar também a descrição aqui do link, é só você clicar que você entra direto no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima semana com pensamentos maravilhosos para a tua vida.